Piloto de Fórmula 1 é proibido de correr de outra categoria enquanto está, vamos dizer assim, igual aos militares, em serviço ativo, com um contrato vigente em alguma equipe do grid atual? A resposta está no noticiário. Pode. Max Verstappen correu e venceu de GT em Nürburgring recentemente, não é verdade? Pois é, e aí comecei a receber perguntas e uma sugestão do nosso editor Diego. Pô, Dani, conta a história de outros pilotos. Teve outros pilotos? Teve outros pilotos. E é disso que nós vamos falar hoje no Splash and Go, das aventuras multidisciplinares de outros pilotos de Fórmula 1. Tem até Ayrton Senna no meio. Vamos lá! Durante décadas da Fórmula 1, 50, 60 e 70, era comum ver os pilotos correndo em diversas categorias simultaneamente, às vezes até em cenários muito distintos, como por exemplo no Can-Am e na Fórmula 1 em finais de semana alternados, como Bruce McLaren, de quem a gente vai falar daqui a pouco. Mas aí, com o tempo, o calendário da Fórmula 1 e das demais categorias foi crescendo, e o conflito de datas começou a acontecer de maneira bastante frequente. Além disso, as coisas começaram a ficar cada vez mais profissionais e alguns patrocinadores, equipes, partes envolvidas começaram a não gostar de ver seus pilotos se arriscando para além do necessário. Ou seja, equipe X do patrocinador Y pensando, eu já pago para o piloto Z correr X etapas do ano. Não pago para ele correr e não quero que ele corra em outra categoria para que ele se machuque e então não apareça aqui no dia combinado. Portanto, com o tempo não foi só uma questão do piloto querer, e sim do piloto poder, com agenda e com contrato. Lá atrás, entretanto, calendários menores, tanto na Fórmula 1 como nas demais categorias, obrigações e amarras contratuais menores, e era comum, era regra, basicamente, que os pilotos corressem do que fosse quando desse, porque também os salários eram menores, então corria-se pelo valor de prêmios. E os exemplos mais emblemáticos do começo passam por dois pilotos que pilotavam onde desse e ainda eram construtores, Jack Brabham e Bruce McLaren. Sir Blackjack, Jack Brabham australiano, talvez sintetize essa época, porque venceu 2 campeonatos pela BRM, 59 e 60, e decidiu fundar sua equipe, e em 66 tornar-se-ia o único cidadão na história, pelo menos até hoje, e desconfio que será para sempre, a vencer um campeonato mundial de Fórmula 1 com o seu carro, piloto e construtor. A mesma pessoa física, o mesmo cidadão, o mesmo indivíduo, é campeão de pilotos e construtores na mesma temporada. É mole? Pois é, Brabham corria simultaneamente de Fórmula 2, Fórmula 3 e tentou a sorte também na Indy. Aí não como construtor, mas tentou. Bruce McLaren começou correndo por equipe dos outros na Fórmula 1, depois decidiu montar a sua e aí corria no Can-Am com aqueles supercarros, já falei inclusive da história do Can-Am neste vídeo aqui, e simultaneamente na Fórmula 1. Inclusive teve uma época que ele ficava nesse jet lag de um lado e do outro do Atlântico, quando não tinha Can-Am de Can-Am e quando não tinha Can-Am de Fórmula 1. Mas nesta era pioneira, provavelmente o maior nome, e para alguns o maior nome e o mais veloz da história, era Jim Clark. Ele é tido por muitos como um arquétipo, o modelo, o avatar do piloto completo. Era rápido no seco, rápido no molhado, bom de classificação e praticamente invencível em corrida. Houve um ano, inclusive, senta aí e escuta, que ele venceu a Tasman Cup na pré-temporada lá na Austrália e Nova Zelândia. Depois, o Campeonato Mundial de Fórmula 1, o Campeonato da Fórmula 2 e, como quem não quer nada, as 500 milhas de Indianápolis. Em 65, praticamente não teve automobilismo se não fosse para Jim Clark. Inicialmente, inclusive, ele estava relutante em correr em Indianápolis, mas foi convencido por Colin Chapman, que o convenceu dizendo, então, você me ajudaria muito aqui nesse negócio, isso traria muito prestígio para a minha equipe, não nossa, né?
equipe do patrão. E para o automobilismo britânico, se você vencesse, e o cara foi lá e venceu. E as suas incursões, no caso de Clark que eu tô falando, pelo automobilismo multidisciplinar, eram tão frequentes que ele morreria a bordo não de um carro de Fórmula 1, mas uma prova de Fórmula 2 em Hockenheim. Mais adiante um pouco na história aparece o nome de Graham Hill, o detentor, o único no caso, da Tríplice Coroa. A definição, inclusive, de Tríplice Coroa é contestada, não deixa o Jefferson Kearney saber disso. Mas para uns é a vitória no Grande Prêmio de Mônaco, a vitória nas 500 milhas de Indianápolis e a vitória nas 24 horas de Le Mans. Para outros, vencer o Campeonato Mundial de Fórmula 1, as 500 milhas e as 24 horas. Mas enfim, esse debate você pode ter aqui embaixo na caixa de comentários. De toda forma, Graham Hill, até ser ultrapassado por Ayrton Senna em 92 e superado em 93, era o Mr. Mônaco, detentor de 5 triunfos nas ruas do Principado: 63, 64, 65, 68 e 69. Em 66, Hill venceria do outro lado do Atlântico as 500 milhas de Indianápolis. E aí faltava só uma para ele fechar a Tríplice Coroa na versão mais conhecida dela. E essa vitória viria em 1972 a bordo de um Matra Cinca, ao lado de Henri Pescarolo, num triunfo que o eternizou, então, como o único cidadão na história, pelo menos até hoje, a vencer nas 3 maiores provas do automobilismo mundial: Mônaco, Indianápolis, Le Mans. Mas na nossa lista de pilotos multidisciplinares apareceria até Ayrton Senna da Silva. Oi? Isso mesmo. Em 1984, Senna fazia seu ano de estreia na Fórmula 1 a bordo da Toleman Hart, mas ele também faria uma participação correndo por uma categoria cultuada por muitos, inclusive por mim, e que já teve vídeo aqui neste canal, o Group C. Senna participaria dos 1000 km de Nürburgring, aquela mesma Nürburgring de Max Verstappen, mas no traçado mais curto, a bordo de um Porsche 956 na pintura da Newman, que ficaria conhecida e famosa por ter o brasileiro. O chefe da equipe, Reynolds Jost, tinha ficado impressionado com o desempenho do brasileiro naquele aguaceiro de Mônaco, que já entrou para a história, inclusive aparece na série da Netflix e etc. E veio então o convite para correr ao lado de Stefano Johansson e Henri Pescarolo, aquele da vitória de Hill em 72. Senna, que nunca tinha corrido de Sport protótipo e trilhou toda a sua carreira até a Fórmula 1 e até o fim da vida com monopostos, rapidamente se adaptou ao carro. E o carro, pilotado pelo trio que teve problemas nos pitstops com falhas técnicas, terminaria numa decente e respeitável 8ª posição. Seria a única incursão de Senna por outras categorias. Mas, em 84, a história não nos deixa mentir, estava lá ele correndo com outros carros. Mais adiante na história, 2 nomes muito conhecidos nossos correriam e venceriam com carreira ativa na Fórmula 1 às 24 horas de Le Mans: Bertrand Gachot e Johnny Herbert, a bordo do magnificamente ensurdecedor e barulhento Mazda 787B. Som na caixa. Herbert era piloto da Lotus e Gachot, antes de ir para a cadeia, já falamos disso nessa pequena grande história aqui, e dar a vaga para Schumacher, corria e fazia uma excelente temporada de estreia da equipe de Ed Jordan no magnífico esquema verde 7-Up, quando então os dois correram e venceram no carro que também tinha Volker Wieldner na tripulação. Tá certo, foi uma vitória episódica, todo mundo quebrou e o 787 chegou ao final, mas terminar as corridas é essencial para vencê-las. Aliás, um velho ditado do automobilismo diz que para chegar primeiro é preciso chegar. E eles estavam lá para depois de 24 horas vencer. Depois disso haveria um longo hiato e seria cada vez mais raro ver pilotos da ativa na Fórmula 1 correndo de outras coisas que não fossem eventos de kart, corridas recreativas ou no final da temporada a corrida dos campeões. Até que em 2015 Nico Hülkenberg é convidado e a Force India, sua equipe, o libera
para correr as 24 horas de Le Mans a bordo de um Porsche 919, ao lado de Earl Bamber e Nick Tandy, pilotando impressionantes 8 horas e 52 minutos, inclusive do trio o que mais andou. E eles venceram a corrida. Vijay Mallya, dono da equipe em que Hülkenberg corria na Fórmula 1, tinha pessoalmente dado permissão, inclusive incentivado o alemão, vai lá, representa a gente, vence esse negócio. E ele venceu. Em sua primeira e até aqui última tentativa nas 24 horas de Le Mans, Nico sentou, acelerou e levou. Ele seria, desde 1991, o primeiro piloto de Fórmula 1 da ativa a correr nas 24 horas e a triunfar. Mais recentemente, em 2016 e 2018, um piloto da ativa na Fórmula 1 participou das 24 horas de Daytona. E aí tá certo, não há conflito de datas, porque as 24 horas acontecem ali no último final de semana de janeiro, quando a temporada da Fórmula 1 ainda não se iniciou, mas para todos os fins, piloto ativo da Fórmula 1, outra categoria, soma 1 com 1, temos 2. Então ele aparece na nossa lista. Lance Stroll. Eu odeio ele. Lance Stroll disputou e foi quinto colocado no geral nas 24 horas de Daytona de 2016, correndo pela equipe de Jackie Chan. E em 2018 ele estaria de volta, sendo 11º no geral. Em concomitância com esses anos de Stroll flertando com outras categorias, um nome muito mais conhecido, mais festejado e também melhor de braço, Fernando Alonso, andou acariciando planos de vencer ele a tríplice coroa. Tentou e conseguiu inclusive se classificar para as 500 milhas de Indianápolis, depois de ter vencido as 24 horas de Le Mans a bordo de um carro da Toyota, suprema ofensa para a Honda, diga-se de passagem, em 2018 e 2019, fazendo tripulação com Sebastian Buemi e Kazuki Nakajima, esses também com passagem pela Fórmula 1. Alonso tentaria então em Indianápolis em 2017, em que se classificou, correu, chegou a liderar a corrida e teve uma quebra de motor Honda, por sinal, em 2017. Em 2019 não conseguiria lugar no grid, e em 2020 classificaria e terminaria a corrida. Mas não venceria. Não venceu até hoje e talvez tente novamente para fechar então a glória suprema, igualando seu feito ao de Graham Hill. O futuro a Deus e a Fernando Alonso pertence. Por fim, o caso mais recente, Max Verstappen, que corre, além de tudo, muitas corridas no automobilismo virtual, de simuladores. Ele já tinha comentado diversas vezes, para a imprensa inclusive, que tem um sonho de correr as 24 horas de Le Mans e já teria convidado Alonso para compor a tripulação desse carro um dia no futuro, depois que encerrar na Fórmula 1. Há quem diga, inclusive, que isso já pode estar aí no destino a médio prazo, porque a Ford, parceira da Red Bull Powertrains no ano que vem na Fórmula 1, vem com um Hypercar em 2027 e usa as instalações da RBPT, Red Bull Powertrains, para fazer o trem de força também do seu carro no WEC. Enfim, entendeu de onde eu estou falando. Verstappen aproveitou nesse ano de 2025 um final de semana off da Fórmula 1 para obter as licenças e poder correr em Nürburgring. No final de semana fez lá o processo de admissão, pilotou seguido por um instrutor e seguindo esse instrutor com um carro detuned, ou seja, com menos potência, um Porsche 718, portanto categoria GT4, e aí, final de semana passado, ao tempo da gravação desse vídeo, correu e venceu de GT3 em Nürburgring, com uma Ferrari 296 nas cores de sua equipe de corridas virtuais e reais. Ele também não esconde que tem planos de correr as 24 horas de Nürburgring, corrida essa que ele diz é a mais desafiadora de todas, naquele traçado de 21 km, 25 na verdade, 21 do Inferno Verde, mais 4,5, 5 da pista de grandes prêmios, o Nürburgring moderno. E há quem diga que isso talvez não espere tanto para acontecer como depois de sua aposentadoria. Se não houver coincidência de datas, é possível, é provável, e Verstappen tem força política para isso dentro da Red Bull, para forçar a equipe a autorizá-lo a correr em Nürburgring nas 24 horas. É só o calendário permitir. Vontade
ele já disse que tem. E aí, depois dessa volta enorme contando, não todas, mas das principais participações de pilotos da ativa da Fórmula 1, correndo em outras categorias, eu te pergunto, sabia disso? Sabia dessas? Esqueci alguma de fora? Qual é, na sua opinião, a mais interessante? Comente aqui embaixo, a caixa de comentários sempre é de vocês. Esse foi mais um episódio do Splash and Go. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o like que é de graça, não custa nada, você sabe, ajuda demais o canal. E o trabalho é ridículo. Também dá para fazer pelo controle remoto, 2 apertadas para cima, aperta OK e dá o like. A Pon já vive fazendo isso. Likes, comentários e hypadas eu peço aqui por uma razão muito simples. Eles são o combustível do canal, a moeda de troca do YouTube para ele entender que você gosta do nosso trabalho e seguir recomendando nosso conteúdo internet afora para chegar a novas pessoas como um dia chegou para você pela primeira vez. Rumo aos 300 mil inscritos. Nós já temos, sem ter o maior número de inscritos do YouTube de automobilismo e Fórmula 1 do Brasil, a maior e melhor audiência. Então não custa nada, vocês têm força para virar ponteiro. Deixa o like, deixa o hype. É ridículo o trabalho. Chaveco feito, aviso, faço o serviço aqui. Por fim, nossas redes sociais, onde tem conteúdo o tempo todo. Instagram, Twitter, Threads, TikTok. Tem conteúdo a toda hora, estão passando aqui os arrobas e o link, você já sabe, lá embaixo na descrição. Eu vejo vocês aqui no próximo vídeo, nas redes sociais o tempo todo. Valeu e aquele abraço.